E essa palavra hoje aqui é sobre restituição. Restituição, essa vai ser a palavra que eu vou pregar aqui hoje. Veio na cabeça essa mensagem, irmãos, e eu não posso evitar de pregar ela, tá bom? Espero que todos vocês estejam bem, e aqueles que não estão bem, entrou aqui, começou a passar mal, deu ânsia, está passando mal, não sai. É trabalho de macumba contra a vida de vocês. Então fica aqui que eu vou ajudar vocês através de Deus. Através de Deus. Eu não faço nada, irmãos. O Papai do Céu faz, eu não. Eu só estou aqui para ser instrumento. Eu não cobro para orar, eu não cobro para pregar a palavra, eu não cobro nada. Mas eu cobro a atenção dos irmãos, né? Não adianta entrar aqui, querer oração e sair. Presta atenção na palavra. Eu estou preocupado com a alma de vocês. Estou preocupado com a alma de vocês. Mais preocupado com a alma de vocês do que vocês mesmos. Porque tem gente aqui que não se preocupa. Tem que ficar chamando a atenção das pessoas. Ah, eu só quero oração e sair. Presta atenção, a tua alma está indo a caminho do inferno. Está indo a passos largos se você não entrar e ter comunhão com Cristo. Uma mudança de vida, uma transformação através da palavra. Vocês estão pedindo oração em vão. Tá bom, irmãos? Eu estou falando com muito carinho, com muito amor para cada um de vocês, com muito respeito, porque eu respeito todos vocês. Exijo o respeito também de todos na live. Espero que todos me respeitem também, que eu não estou aqui para brincar, eu não sou blasfemador da palavra, eu sou instrumento do Espírito Santo de Deus. Instrumento do Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala contra ele, a gente está blasfemando contra o Espírito e não contra quem está aqui. Então respeita. Se vocês não acreditam, se vê a gente vomitando macumba, se vê pessoa sendo curada, se vê pessoa falando que viu anjo, respeita, porque isso é uma grande realidade que muitas pessoas não veem mais, tá bom? Muito carinho, estou falando para vocês. Vocês são minha família. E família tem que cuidar um dos outros. Eu não estou aqui para roubar, extorquir e pedir nada para vocês. Eu só peço atenção. Então, uma família é assim, eu cuido de vocês e vocês cuidam de mim e a gente cuida da obra de Deus juntos. Vamos entrar na palavra sem mais delongas, que eu quero orar por muita gente aqui hoje. Deus vai fazer muito milagre, pessoas vão ser curadas, libertas. E a palavra de hoje, Elaine Salazar, boa noite, seja bem-vinda à nossa família, em nome de Jesus. Senti no coração, Elaine Salazar, de fazer uma oração depois da palavra por você. Está ouvindo? Eu não te conheço, não sei como está a tua vida, mas tem coisa trabalhando contra a tua vida, contra o teu coração, e trabalhando pesado. Senti de fazer uma oração por você depois da palavra. Você talvez, não sei quanto tempo que você me segue, se você me segue, quanto tempo que você está aqui. Não te conheço, mas o meu Deus está me cobrando para fazer uma oração pela tua vida. Paulo, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Mônica Pires, vamos orar pela tua família, pelo teu casamento. Amém? Irmãos, vamos entrar na palavra. Estão me ouvindo bem? Estou falando muito alto? Estou falando muito alto, irmãos? Tá bom o som? Tá bom o louvor de fundo? Eu quero que vocês fiquem bem acomodados. Bem acomodados. Não vou demorar na palavra, eu prometo. Não sei o que o Espírito Santo vai dizer para nós na palavra. Mas Deus me tocou de pregar essa palavra. Vamos lá. Pega a Bíblia aí, vocês todos que estão aqui comigo. A palavra se encontra no livro de Lucas. Nosso querido apóstolo, nosso querido irmão Lucas, discípulo do Senhor Jesus Cristo, muito próximo e íntimo de Jesus. Amém? No versículo 11 do capítulo 7, a palavra de Deus hoje é restituição. Restituição de quê, irmão? Deus vai mostrar para vocês o que ele vai restituir. A palavra fala a respeito de uma ressurreição de uma vida. E quem era essa vida? Essa vida era nada mais, nada menos que um filho de uma mulher viúva. Talvez você não entenda o peso que tem essa palavra.
Talvez você não entenda o peso que tem essa mensagem. A ressurreição de um filho. E esse filho é de uma mãe solitária, uma mãe só, uma mãe que não tem suporte, uma mãe que não tem ninguém para chamar de família. E essa mensagem, ela se trata e passa no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. E ela se inicia dizendo: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ela ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois se aproximou e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levanta-se. O jovem se sentou, começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Dizem eles: Deus interveio em favor do seu povo. E essa notícia sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Senhor Deus e poderoso Pai, diante da tua santa e poderosa presença, aqui está a palavra dessa noite, meu Deus, e diante dela eu ministro, Senhor, a mensagem de restituição, a mensagem, Senhor, de transformação, a mensagem, Pai, de recomeço, para todos que me ouvem nessa noite, Pai. Aqueles, ó Pai, eu já decreto no mundo espiritual, e a palavra que eu decreto é aqueles que ouvirem essa palavra por inteira, aqueles que interterem o seu coração com essa palavra, aqueles que derem ouvidos a essa palavra, eu já decreto no ambiente espiritual a restituição dessa vida, a restituição do lar, a restituição dessa família, a restituição de tudo aquilo que tem acontecido contra essa vida. Através dessa linda mensagem, Espírito Santo, fala com a igreja, fala comigo, fala com o teu povo e ministra cura, libertação, renovo e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a igreja de Deus. Para quem chegou agora, eu vos cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O recado foi dado. Aquele que persistir nessa palavra, com o coração atento à mensagem, receberá da parte espiritual um presente de Deus. Ah, irmão, você está falando mentira. Não estou. A palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. E se eu estou aqui de profeta, e eu estou aqui para fazer aquilo que tem que ser feito em nome de Jesus, eu já decretei no ambiente espiritual, Satanás vai ter que cair, ele não vai aguentar, porque aquele que me chamou é fiel para cumprir aquilo que sai da minha boca, é fiel para concretizar aquilo que eu digo, porque eu faço aquilo que ele me ordena, eu faço aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu não estou aqui para brincar, eu estou aqui para salvar, através do nome de Cristo, almas para Ele. E se você se preocupa com a tua alma, fica só um pouquinho aqui comigo. Vamos lá. Irmãos, esse grande milagre aconteceu na cidade de Naim. A palavra poderosa de Jesus Cristo Nazareno, que é descrita pelo apóstolo Lucas, o médico, o doutor. Quem escreveu a mensagem era médico. Quem escreveu a mensagem viu. O que a medicina não conseguiu fazer, ele viu. Ele viu.
sendo gerado vida em uma pessoa. A palavra diz que uma grande multidão adentrando dentro dessa cidade. Os discípulos e uma grande multidão que andava com Cristo. Jesus Cristo encabeçava um povo alegre, um povo entrando na cidade, dando glória. Porque Jesus, aonde ele passava, ele ministrava cura, libertação, transformação. E o povo que andava com Cristo estava vivendo também milagres que outras pessoas estavam vivendo. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Viver milagre não é só o seu milagre. Viver milagre é você ver uma pessoa que está com um problema e uma enfermidade ser curada, e você está perto e vendo o milagre, você também está vivendo o milagre daquela alma. Você está também vivendo o sobrenatural que aquela pessoa está vivendo. Quem estava aqui na última live viu o Stite, aquele demônio, aquele bichinho bonitinho azul, manifestando na mulher. Eu disse, se tiver alguém com esse bicho em casa, eu vou orar e ele vai manifestar na pessoa. E as pessoas não acreditam, acham que a gente está brincando. Vocês que viram, vocês partilharam de um milagre. O sobrenatural acontecer e mostrar a face maligna. Então, o povo que andando com Jesus, adentrando na cidade de Naim, era um povo que estava atrás de Jesus. Por quê? Porque ali tinha se levantado um grande profeta. E o grande profeta, geralmente grandes profetas, são homens, presta atenção, grandes profetas, quando são chamados de grandes profetas, são homens que têm uma conexão direta com Deus e vivem sobrenaturais que outros homens não vivem. São profetas porque profetizam vida, profetizam cura, profetizam transformação de um ambiente morto. E aquele povo que andava com Jesus, além dos discípulos escolhidos por ele, era um povo que estava vivendo milagres. Era um povo que estava sorrindo. Era um povo que andava dando glória. Era um povo que andava escutando a mensagem, escutava a palavra. Era um povo que queria absorver do profeta o que o profeta tinha para dizer. Talvez você entrou aqui hoje e você não está entendendo ainda que para você viver o grande milagre da tua vida, você precisa estar perto do profeta. Você precisa andar do lado do profeta. Você precisa estar diante do profeta. Não esses mata-rato que tem, irmãos. Não é esses homens que interessam por dinheiro. Os homens que querem dinheiro financeiro. Estamos falando de homens com compromisso. Homens que buscam agradar a Deus. Homens que procuram batalhar contra demônios, principados, para ver cativos ser libertos. E Jesus, a preocupação dele era resgatar as ovelhas perdidas. Então Jesus, a preocupação dele era trazer para o povo quem era ele na terra. Vocês veem, quando Deus recebia sacrifícios, ele queria o melhor, não queria? A melhor ovelha. Sacrifica para mim uma ovelha sem mácula e sem mancha. Eu quero um sacrifício do melhor. E Jesus, ele veio mostrando algo para nós. Ele veio buscar o pior. Ele veio buscar as pessoas piores, aqueles que são injustiçados, que são pecadores, que são falhos. Ele entra em todos os lugares, nas vielas, e ele começa a mostrar autoridade e amor pelos pobres, órfãos, viúvas e pessoas mancas e coxos, cegos, pessoas que morreram, pessoas que não tinham fé, pessoas que estavam totalmente desacreditadas, que tinham um Deus que olhava por eles. E essa mensagem, ela traz um ritual de muita alegria na entrada, mas indo na saída também, um ritual de tristeza, um ritual de lágrima, um ritual de choro. Enquanto muitos estavam festejando com Jesus, ali tinha uma mulher
que em volta daquela multidão toda, ninguém tinha a mesma dor dela. Ninguém entendia a dor e o sentimento momentâneo que ela estava vivendo. Aquilo que ela estava vivendo. Muitos estavam ali abraçados. Muitos choravam. Mas praticamente nenhum poderia falar assim: eu imagino a dor dessa mulher. Ah, irmão Paulo, como que você fala isso? Eu falo, irmãos, porque eu já fui em velórios de pessoas que eu amo muito, pessoas que eu amo demais. Eu tive que enterrar pessoas que eu não queria enterrar. Eu tive que fazer oração em velório por pessoas que eu não queria estar ali fazendo oração. Aonde a viúva estava chorando no caixão, aonde pessoas estavam debruçadas, filhos. Eu senti a dor daquelas pessoas. Mas quando meu pai morreu, em 2012, meu pai faleceu. A dor que eu senti não se compara com a dor que eu senti por eles. Talvez hoje você enfrenta um momento difícil na tua vida, que muitas pessoas podem estar olhando para você falando assim: olha, eu sei da tua dor, eu sei do teu sofrimento, eu sei da situação que você está enfrentando. A pessoa pode estar orando por você na madrugada, a pessoa pode estar ali com você de mão dada, mas muitas das vezes não vai sentir a profundidade daquela dor, a profundidade do coração daquela pessoa. Meu Deus, por que o Senhor tirou meu filho? Porque eu perdi, Senhor, eu nunca mais vou vê-lo. A dor da perda, ela eu não acho de achismo. Eu tenho a certeza que não existe dor pior que a partida de uma pessoa que a gente ama. Não existe. Você pode amar uma pessoa e você separar dessa pessoa. Você separou dessa pessoa, vai doer. Seu marido foi embora, tá doendo. Mas você sabe muito bem que ele está andando na terra, ainda você vai encontrar com ele. Mas a dor daquele que se vai, e você não tem certeza de mais nada depois da morte. Biblicamente a gente sabe que aquele que morre em Cristo vai renascer de novo, vai ter uma nova oportunidade. Presta atenção na mensagem. Aquele que morre em Cristo terá uma nova oportunidade. Mas eu vou falar uma coisa muito triste para todos vocês. Biblicamente, a Bíblia não fala que lá no céu vamos nos lembrar e vamos se encontrar e lembrar daquela pessoa. A Bíblia fala que teremos um novo nome, teremos uma nova vida, vai ser uma vida de paz extrema, irmãos. A necessidade humana não vai existir mais lá. Por isso que eu digo, irmãos, vivam o melhor que vocês possam viver ao lado de quem vocês amam. Vivam intensamente, é uma vida só. Tem pessoa que está indo no rodeio bagunçar, tem pessoa que está indo no carnaval encher a cara, beber, pega carro, pega moto, sofre um acidente e já era. Tudo para ter um momento de prazer. E nunca mais você vai ver os seus entes queridos. Ou os seus entes queridos vai te ver. Então, só para aprofundar o peso da morte. E aquela mulher, ainda, além de estar velando o seu filho, por trás de tudo isso estava uma coisa que tinha um pouco mais de peso. Olha quantas pessoas perdeu parentes. Difícil, né, meus irmãos? É bicho feio. Deus me livre, está repreendido da vida de todos vocês
o falecimento do familiar de vocês. Eu repreendo a morte, o espírito da morte que ronda a vida de vocês. Eu repreendo do meu lar, dos meus amigos, das pessoas que eu amo. Eu repreendo. Eu repreendo Satanás. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Essa mulher, meus irmãos, ela saía do meio da cidade, provavelmente da onde ela estava velando o seu filho, estava já em direção ao enterro. E a palavra diz que essa mulher era viúva. Então, meus irmãos, talvez se o marido estivesse com ela, ela iria dividir uma dor. Não digo que ia alimentar aquela dor dela, ia ser amenizada, mas seria repartida entre pais. Lembrando que a mamãe sempre sofre mais, né? Mas tem pais que amam seus filhos como se fossem as mães. Tem pais que idolatram seus filhos. E a situação daquela mulher, por ser viúva, além dela ser uma pessoa financeiramente, provavelmente sustentada também pelo teu filho, ela era uma mulher totalmente desamparada naquele momento. Ela não tinha mais consciência de como seria o futuro dela. Quem iria sustentar o lar dela, além da perda humana, da paternidade, a perda de um filho? Ela tinha alguns problemas aí na frente que iria enfrentar. Ser viúva, não ter um parente próximo, não ter conforto familiar. Só que Jesus, ele deixa que ocorre tudo isso que ocorreu. Deus permite que aquela mulher se tornasse viúva. Ah, irmão, como que você fala? Não está na Bíblia. Irmãos, vocês acham mesmo que tudo tem que estar na Bíblia? Vocês acham que para o marido dela ter morrido, a permissão vem de quem? Então Deus permitiu que ela se tornasse viúva. Deus permitiu que aquele marido dela fosse arrancado dela, para que se achegasse diante de um grande profeta e aquela mulher enxergasse a glória de Deus. A palavra diz que Jesus, indo adiante da cidade, entrando na cidade, deu de encontro com uma grande multidão. E a hora que Jesus contempla aquela visão, Jesus, ele tem compaixão daquela mulher. Ele olha para aquela mulher e ele fala: não chores. Talvez a palavra não chores, né? É uma palavra difícil, né? Para ser ministrada num velório. Você chegar num velório, um amigo seu, um parente seu, abraçar aquela pessoa e falar assim: ó, não chora não. Como assim não chora não? Como assim não chora? Vocês têm... acho que muitos que viram essa mensagem, né, a palavra de Jesus, Jesus decretando essa palavra àquela mulher, acho que muitos que enxergaram ele falando, não chores, eu acho que pensaram, nossa, esse homem é louco. Esse homem aí, misericórdia, olha o que ele está falando para a viúva. Não chores. Sabe por que Jesus, ele traz as palavras que travam a nossa mente? Sabe por que Jesus, quando ele fala uma palavra que a gente não teria coragem de falar, ele fala? Porque muitas das vezes ele tem o poder para fazer aquilo que nós não temos poder para fazer. Ele jamais vai falar uma palavra errada. Ele jamais vai decretar uma palavra errada. E eu sinto no coração de dizer essa mensagem agora para vocês aqui, porque eu também sou filho de Deus. Eu também recebi poder do alto. Eu também recebi autoridade do alto. E eu digo para vocês que estão me ouvindo: não chores. Não chores. Não chores pelo teu casamento. Não chores pela tua vida financeira. Não chores pelo teu filho que está na cocaína. Não chores pela tua enfermidade. Não chores. Não chores.
Vocês acham que eu não tenho coragem de falar o que Jesus falou? Depois se aproximou e tocou no caixão, e os que carregavam o caixão parou. E Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-se. Irmãos, é fácil, né, você falar assim, ó: cego Bartimeu, pega a tua capa, se levanta e anda, vai lá, mostra o seu problema. O paralítico, levanta e anda. Pode levantar e andar. Pode pisar no chão firme aí, que as suas pernas voltaram. Pode voltar a enxergar as árvores aí, ó. Vai aquele guspe no chão, passa lá, vai lá se lavar lá. O que você vê? Eu vejo pessoas como árvores. Daqui a pouco os olhos voltam. Fazer um milagre no momento que uma pessoa está enferma era um milagre de grande autoridade. Mas fazer um milagre para uma pessoa que morreu, uma pessoa que está indo em direção ao buraco, ao sepulcro, atrás da pedra naquela época: Paula, não sai da live que eu senti no coração de orar por você. Amém? Irmãos, um milagre, ele acontece quando você se encontra com Jesus. E para Jesus não tem milagrinho e milagrão. Para ele, uma pessoa morta e uma pessoa com dor na perna, uma cãibra no joelho, uma cãibra na coxa, uma simples gripe, para ele é a mesma coisa. Porque Jesus, ele é um Deus que ele restitui aquilo que parece não poder ser restituído. Por que eu disse que a palavra hoje era sobre restituição? Porque através dessa palavra, Deus está restituindo famílias. Lembra, igreja, do que eu vou dizer? Para milagre acontecer, precisa ter um profeta. Para um milagre acontecer, tem que ter um profeta. Um profeta que direcione a luz a vocês. Jesus entrava na cidade como profeta. E ele foi exclamado como profeta. A hora que aquele jovem, o corpo que tinha parado, o coração que não bombeava sangue, o pulmão estava travado, precisou mexer, precisou gerar oxigênio, o sangue precisou movimentar no corpo, o oxigênio rodar no cérebro. O sangue foi rodando nas veias, o cérebro começou a ter vida novamente. O cérebro voltou a funcionar, começou a ter ligações, neuras, e começou a voltar a funcionar dedo, mão, organismos, órgãos, bexiga, rim, pâncreas, tudo foi obrigado a voltar à vida. O milagre do jovem foi uma cura instantânea de tudo que tinha parado. Jesus praticamente obrigou o organismo daquele homem a voltar a funcionar. E ele precisou de quê para fazer isso, irmãos? Ele põe a mão no esquife. Ele só coloca a mão no esquife. Ele fala: jovem, eu digo. Meu Deus. Sinto muito forte a presença de Deus hoje. Muito forte, muito forte. Ele falou: jovem. Ele olha para o esquife. Ele olha para o morto. Ele fala: jovem, eu digo. Irmãos, olha o peso dessa palavra vindo de Jesus. Jovem. O ouvido do jovem tem que ouvir aquela palavra. Ele direciona aquela mensagem e fala: jovem, olha para o jovem. Jovem, eu digo. Nossa, muito forte. Irmãos do céu.
levanta-se. Jesus não falou: Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor fará um milagre aqui, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer um grande milagre, Pai, traz a vida. Não, ele falou, ele deu uma ordem. Jovem, eu digo, levanta-se. Foi uma ordem no reino espiritual. O fôlego de vida que tinha saído daquele jovem, obrigado pela voz clara de Jesus, teve que voltar do céu de novo e injetar no corpo daquele jovem. E no mesmo instante, aquele jovem se assenta e começa a falar. Eu faço uma pergunta para vocês que estão ao vivo. Jesus está dizendo: eu digo, mulher, homem, enfermo, cativo, viciado, prostituto, eu te liberto, eu te curo, eu te restauro, eu saro o seu casamento, eu saro o seu coração, eu restauro a tua vida espiritual comigo. Irmão, como que você fala com tanta propriedade essas coisas? Vocês acham que se Jesus estivesse aqui, ele ia falar o quê? Vocês acham, se Jesus estivesse tendo encontro com vocês agora, olhando o problema no teu casamento, olhando o problema na tua enfermidade, olhando o problema que você enfrenta, o que vocês acham que Jesus iria fazer? A minha mente é a mente de Cristo. Nossa, que blasfêmia. Não estou blasfemando. Eu estou querendo dizer que o meu raciocínio é de amor. O meu raciocínio é de equilíbrio. O meu raciocínio é de ternura. O meu raciocínio é de amar o próximo. O meu raciocínio é de lutar pela vida do próximo. O meu raciocínio é de fazer a obra para as viúvas, para os órfãos. E qual é o raciocínio de Jesus? Diante da tormenta que vocês enfrentam, qual seria o raciocínio do mestre? Não. Pode enterrar que esse aí não tem mais jeito não. Pode enterrar o casamento dessa mulher aí, ó. Pode enterrar. Pode passar com o caixão aqui. Pode chorar, chora. Pode chorar, enterra. Enterra essa enfermidade. Enterra esse filho dessa mulher aí que não tem jeito. Pode enterrar. Jesus jamais faria isso. Jesus jamais faria isso. Não tem sentido Jesus ir para a cruz do Calvário, entregar a vida dele, sacrificar a vida dele, para chegar numa live como essa e fazer as coisas pela metade. Não tem sentido Jesus sacrificar tudo que ele sacrificou, ficar 30 anos na terra se preparando, 3 anos sofrer uma peleja de perseguição, para no fim das contas vir numa live como essa e falar assim: ó, o seu caso não tem jeito, pode enterrar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Por isso que eu disse que a minha mente, ela trata as pessoas como a mente de Cristo. Nunca vou ser como Cristo. Nunca vou fazer como Ele. Mas Cristo deixou para todos nós uma palavra: obras maiores farão em meu nome. Se o morto ressuscitou naquela época lá, por que ele não pode ressuscitar agora? Será que está faltando o quê? Fé. Porque eu já vi pessoas sendo curadas de câncer, cegueira, voltou a andar, pessoas saem da depressão. Eu vi coisas de todo tipo acontecer aqui. Já faz praticamente, está indo para 3 anos essa live já. Quase 3 anos, se eu não me engano. Eu vivi coisas com Deus que vocês, se eu falar aqui, vocês não vão acreditar. Eu vivi coisas com Deus que vocês nunca vão enxergar. Por quê? Porque eu quis fazer a diferença nessa terra. Irmãos, eu não estou falando que eu não preciso financeiramente. Mas uma coisa que eu não faço é a obra de Deus por financeiro. Entendem? Entendem o que eu quero dizer? As pessoas às vezes falam:
é isso, é aquilo. A minha prioridade, irmãos, não é o dinheiro do povo em nenhum momento. E Deus sabe disso. E se fosse para depender de TikTok para mim viver, eu estava morto. A minha preocupação aqui é você sair da garra do diabo. Lembra que eu falei no começo da live? Eu falei o que no começo da live? 115 pessoas estavam ao vivo comigo. Quem ficar para ouvir a palavra toda vai receber de Deus aquilo que veio buscar. A restituição. Ah, irmão Paulo, e daí? E daí? E daí que cadê a palavra daqueles que se comprometem? Aí o que acontece? Estou terminando a palavra. Começa a orar, começa a vir um monte de gente de novo. E pessoas que nem ouviram a palavra. Aí Jesus, eu intercedo pelas pessoas para Jesus curar, para Jesus libertar, para Jesus tirar da mão do diabo, para Jesus fazer obra. E Jesus olha, ué, o meu servo disse, ouçam a palavra, vocês saíram? Jesus está errado? Não está errado, faltou fé. Muitos estão procurando muito mais milagre do que a palavra. Jesus quer restituir, irmãos. Mas muito mais do que restituição, Jesus quer salvar vidas. Para de viver na miséria. Para de viver na miséria. Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de uma miséria espiritual. Uma vida de mendigo espiritual. Uma vida de fraqueza, de derrota. Onde muitos de vocês não têm mais forças para caminhar, porque a alma de vocês está presa na mão do Espírito que está se mostrando mais forte que vocês. Jesus diz que a gente pisaria em serpentes e escorpiões. No meu ministério, na minha igreja, muitas pessoas não gostam da minha pessoa. Eu sinto isso. Pessoas me olham porque eu oro por libertação, as pessoas ora para anjo. Mas só Deus sabe o que eu já vi com anjo aqui. Tem muitos irmãos que me conhecem aqui há 2 anos já. E sabem do que eu estou falando. Se está tendo frutos, eu estou no caminho certo. Se está tendo frutos, eu estou agradando ao Pai. Porque o inferno não pode se dividir. O inferno não pode lutar contra ele mesmo. Se está acontecendo coisas aqui que o diabo está pelejando para lutar contra nós, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que eu estou agradando Jesus. Eu acho que o inimigo não está aguentando o tranco, não. Não sei, não tenho certeza. Mas eu acho que já está. Vamos chutar alto aí. Já foram mais de... Olha, eu posso estar falando uma besteira. Mais de 400 libertação, mais de 500 libertação de vidas que estavam com endemoniadas. Vamos chutar baixo. E eu nunca vi Jesus perder nenhuma batalha. Eu nunca vi Jesus perder nenhuma batalha. Eu nunca vi. Não sei. Se alguém está perdendo batalha, tem coisa errada. Então, meus irmãos, chegou o dia da restituição do teu sonho. O teu sonho é o filho que está dentro do caixão. E você é uma viúva sozinha. E você, homem, é um pai sozinho. E chegou a hora. Chegou a hora de dar vida aonde está morto. Chegou a hora de dizer para os seus sonhos voltar a viver. Chegou a hora de você entender. Chegou a hora de separar criança de homem. Criança de homem. Para de ficar bebendo leitinho espiritual nas outras lives. Para de viver uma vida de fraqueza e de derrota. Você foi chamado, homem, e você foi chamado, mulher, para ser o povo eleito, o povo separado, o povo santo, o povo imaculado, o povo aquele que vai morar no céu com Cristo. E povo de Deus, povo que tem um rei, povo que tem um pai, que é dono do céu, da terra e dono do inferno inteirinho. É só você pedir para ele: papai,
Eu estou com um probleminha aqui, papai. Estão judiando do teu filho. Papai, morreu aqui, papai. Morreu, papai. Jesus, ele só vai estender a mão. E o que está contra a tua vida vai cair. Quem crê que vai cair por terra hoje o que está trabalhando contra a tua vida? Eu vou fazer uma oração, eu ia fazer essa oração depois que eu fechasse a palavra. Mas eu quero ver pessoas sendo curadas agora. Eu quero ver pessoas sendo libertas agora. Eu quero ver pessoas sendo transformadas agora. Eu quero ver pessoas voltando a viver agora. Porque eu aprendi com o homem lá do céu. E esse homem lá do céu me ensinou uma palavra de muita autoridade. Coloca a mão no coração. Eu quero usar as mesmas palavras que Cristo usou para ressuscitar aquele jovem. Eu uso essa mesma palavra na vida de vocês hoje, para restituir, restaurar, transformar, curar e libertar vocês. Coloca a mão no coração, todo mundo. Se alguém passar mal, vomitar macumba, vomitar feitiçaria, fala para mim depois. Mão no coração, todos. Ah, irmão, eu estou aqui perto de pessoas, eu tenho vergonha. Ah, para com isso, irmão. Vergonha do quê? Põe a mão no coração aí, para com isso. Vergonha, tem que ter vergonha de roubar. Vergonha de fazer coisa errada. E ouvir uma oração com sinceridade. Não perde a sua oportunidade. É para ouvir a oração com a mão no coração, com os olhos fechados. E com a boquinha fechada também. Com todo respeito. Fecha a boca, não ora. Senhor Deus, diante da palavra do livro de Lucas, Senhor, capítulo 7, essa mensagem interpretada pelo Teu Espírito, Senhor, o Senhor está aqui conosco, Pai. O Senhor é o melhor, a melhor coisa que tem nessa live é o Senhor. O Senhor é o nosso triunfo. O Senhor aqui a carta estava na manga, Senhor. O Senhor é o Deus da cura, da libertação. E eu te peço e uso a mesma palavra, Senhor, que o Senhor usou. Eu lanço uma palavra sobre a vida de todos. E essa palavra, Pai, vai para quebrar maldição hereditária. Essa palavra vai para quebrar o que trabalha contra o casamento, o que colocou essa enfermidade. Essa palavra veio para destruir, Pai, o trono de Satanás que está dentro dessa casa. Espírito das trevas, escuta bem clara a minha voz agora. Eu digo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quebro e lanço falência sobre você, capa preta, Exu caveira, preto velho, e demônio que trabalha contra essa família e esse lar, que está castigando. O demônio que está querendo levar essa pessoa à morte. A morte espiritual. Esse casamento que está defasado e destruído. A enfermidade que está dentro da barriga, da bexiga. O câncer no seio. O mioma no seio. O mioma na garganta. O câncer no cérebro. O câncer que está tomando conta dessa vida no meio da costela. Hérnia de disco. Bico de papagaio. Depressão. Vai caindo agora. Vai caindo agora que eu digo. Levanta curado. Levanta liberto. Levanta casamento, restitui o casamento. Levanta esse casamento. Levanta essa vida que está na enfermidade. Levanta essa vida que está na depressão. Levanta essa vida que está morrendo espiritualmente. Essa vida que não tem sentido. Esse filho que está na depressão. Esse filho que está no vício. Essa mulher que está na prostituição. Essa mulher que está vivendo uma vida de destruição. Esse homem que está caminhando com passo largo. Eu decreto nesse instante e digo: levanta agora, Jesus. Toda enfermidade seja curado. Seja liberto. Todo trabalho de macumba seja cuspido pelo sangue do Cordeiro. Pode respirar, procura a enfermidade. Maria Alves, procurador da bexiga. Você que ouviu essa palavra, você que ouviu essa mensagem, recebe os seus sonhos de volta. Recebe agora a vida.
Recebe nesse momento no teu coração uma grande transformação. Jesus, Ele está dizendo: levanta, 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 e pelo sangue do Cordeiro volta a viver. Compartilha essa mensagem, compartilha essa palavra, e Deus te abençoe, em nome de Jesus.